Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá? Aí ativa o sininho, compartilha, deixa uma mensagem que sempre ajuda o canal. Bacana? Bom, vamos falar sobre a entrevista do Pedrinho. Mais uma entrevista coletiva do Pedrinho, com aquela história de que, olha, deixaram o Vasco arrebentado, a gente está pagando as contas. Enfim, tem algumas situações nessa entrevista coletiva que eu vou trazer aqui, você já deve ter visto em vários canais, para eu trazer a minha percepção, para a gente trocar uma ideia, inclusive com mais uma fala infeliz. Depois daquela do Rafael Paiva sobre a torcida do Vasco, veio mais uma agora do tal do Marcelo Santana, o diretor executivo do Vasco. Espero que você vai ver o que é essa fala infeliz desse cara, tá? Bom, eu vou começar sobre a janela. Ele começou falando da janela, o Marcelo Santana. Ele vai dizer que a janela do meio do ano foi uma janela de correção. Eu já começo por aí. O que eles corrigiram na janela do meio do ano? Absolutamente nada. Quantas contratações? Souza, Alex Teixeira, Coutinho, Emerson, Jean David, Domingues. Esqueci alguém? 6 contratações? O que eles corrigiram nas contratações? Acho que o Vasco, como eu falei aqui, é o time que menos usou jogadores contratados na janela. Não houve correção, houve mais erro. Mais erro de estratégia, mais erro. E não adianta o argumento que não tinha dinheiro. Contratou o Jean David, foi dinheiro. Contratou o Domingues, foi dinheiro. E tem um discurso dele também na coletiva que ele fala o seguinte, não sei nem se está nesse trecho que eu vou botar aí, porque eu não vou botar muito, senão fica muito grande o vídeo, falando que os zagueiros não estavam dentro do orçamento deles, por isso que não contrataram os zagueiros, tipo assim, responsabilizando o valor alto, o custo alto que geraria para o Vasco a contratação do zagueiro. É aquele papo da austeridade, de novo aquele papo da austeridade, porque se você contrata 2 bons zagueiros, mesmo que seja um valor alto, 2 bons zagueiros, e o Vasco pega um Atlético Mineiro ali que não ganhou de ninguém, ganhou do Vasco, depois não ganhou de ninguém. O Vasco passa para uma final, é mais 32 milhões na conta. E o risco e o acidente de por um acaso ser campeão. Mas mesmo que não fosse campeão, era mais 32 milhões na conta. Isso não se paga? Porque o Pedrinho, na hora que vai falar do Coutinho, fala, olha, o Coutinho se paga, eu não gastei R$1 com plano de sócio. E por que não usa esse mesmo discurso na hora de falar dos zagueiros? Porque se a gente passa para uma final de Copa do Brasil, os zagueiros se pagavam. 32 milhões. Se a gente vai mais longe no Campeonato Brasileiro, a premiação do Campeonato Brasileiro, uma participação na Libertadores, pagaria os zagueiros, cara. A torcida ia inflar, ia gerar mais renda, ia vender mais camisa, ia vender mais plano de sócio. Então esse discurso ele é conveniente quando eles vão falar de alguma coisa em favor deles. Quando é alguma coisa de cagada que eles fizeram, aí o discurso muda completamente. Vou deixar aí o tal do Marcelo Santana. Agora falando o que dá para se trabalhar nessa janela atual, a janela de meio do ano foi uma janela de correção dentro do Vasco. A gente, desde o meu anúncio até o final da janela, foi anunciado no dia 1º de julho, a janela fechou no dia 1º de setembro, a gente teve a decisão de efetivar o Rafael Paiva como nosso treinador, e naquele primeiro recorte de trabalho do Paiva, a gente tinha uma campanha com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então foi um recorte que nos sinalizou onde a gente poderia ou não atacar o mercado. A gente ficou, sim, em dívida com, por exemplo, a contratação de um zagueiro, que a gente buscou, mas dentro da realidade financeira do Vasco, os nomes que estavam colocados, que a gente julgava que trariam um acréscimo de qualidade ao nosso grupo, em termos orçamentários, eles não cabiam. Então tá aí, os zagueiros não cabiam no nosso orçamento, por isso a gente ficou com o Léo Pelé, que entregou aí a Copa do Brasil de mão beijada para o Atlético Mineiro, que contratou 3 zagueiros, 2 ou 3 zagueiros, e chega uma final de Copa do Brasil. Será que valeu a pena para o Atlético Mineiro?
É isso que tem que colocar. Quando você vai falar em austeridade no futebol, tem que ter muito cuidado. O Adriano Mendes, lá do Campelo, do Salgado, tinha esse discurso de não contratar jogador caro, não contratar jogador bom, contratar jogador barato para poder ir pagando as dívidas. Só que se você fizer isso, é uma matemática que ela não fecha. Se você monta time medíocre, você não consegue faturar. Se você não fatura, você não consegue pagar as contas. Agora, se você monta time competitivo, você consegue faturar e pagar as contas. Às vezes não pode não fechar, mas você consegue um equilíbrio. E esse discurso da austeridade, ele é muito perigoso, tá? Agora eu vou falando em contas, eu vou deixar aí, ele vai falar que o jogador mais caro da janela do Pedrinho foi o Puma, porque eles tiveram que pagar o valor do Puma, porque senão ia sofrer um transfer ban. E aí ele emenda dizendo que o Pedrinho entra no assunto para dizer o seguinte, que o Vasco não pagou R$1 na contratação do, como eu falei, né, do Coutinho, que ele se pagou, e que o Paulinho, o Vasco da gestão séria, o Vasco da gestão da austeridade, não teria contratado o Paulinho, segundo o Pedrinho. É um excelente jogador, vale a pena pagar, mas ele não teria contratado. Por quê? Porque o Vasco não tinha dinheiro para pagar. A SAF do Vasco, aquela SAF milionária, que deu calote em todo mundo, não tinha dinheiro para pagar o Paulinho. Agora eles vão ter que pagar na próxima janela, eles vão ter que contratar, pagar as parcelas de atraso do Paulinho, senão vai sofrer um transfer ban. Então aquela história dessa empresa vagabunda que foi ajudada, colocada por eles no Vasco da Gama. Nunca vou isentá-los da responsabilidade, da culpa. Agora, se providenciarem, né, o pagamento, se botar em ordem as contas, se botar em ordem os salários, eu não tenho problema nenhum em vir aqui e elogiar, cara. Esse é o grande problema, essa é a grande diferença da minha atitude com a atitude de algumas pessoas que são grudadas em saco de político e em grupos políticos de oposição. Meu maior bem é o Vasco e não o grupo político. Então, por mais que eu tenha toda essa ressalva, se pagarem, vou vir aqui e falar, olha, parabéns, pagaram as contas aí feitas pela SAF, não tomaram transfer ban, estão pagando os salários em dia, não tem problema nenhum fazer isso, quem acompanha o canal sabe da minha índole e do meu caráter. Então a gente vai abordar de maneira mais detalhada a capacidade de investimento dentro da janela de transferência, mas um clube, muitas vezes você não faz necessariamente os movimentos que você deseja, porque você tem que respeitar os contratos que são estabelecidos. E aí, como o presidente citou, dando uma informação para que o torcedor possa ter um contexto. O jogador mais caro que o Vasco contratou na atual janela de transferência, com o Pedrinho como presidente, foi o Puma Rodrigues. Aí você fala, como foi o Puma se ele foi contratado em janeiro do ano passado? Mas a gente teve que pagar um valor significativo, o mais alto valor que a gente pagou na janela de transferência, porque senão o Vasco teria o risco de transfer ban. Só para ficar claro, Marcelo, deixa eu pegar o gancho. Eu assumo o compromisso que não foi feito por mim. Então, quando o Marcelo fala da gestão, é que a gente assumiu esse compromisso. Não vou tomar a tua palavra. Não, perfeito, presidente. Mas só para esclarecer. Por isso que eu falei para vocês que às vezes eu tenho que voltar, porque as pessoas não entenderam. E, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir algumas mentiras que elas se sentem mais confortáveis. Desculpa. A questão é a seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. O Paulinho é um grande jogador, acho que todos concordam, né? Foi uma ótima contratação, está voltando e acho que vai nos ajudar demais. A gente tem que pagar $650 mil de transferência para a gente não sofrer o transfer ban. Uma das parcelas. Paulinho não vale a pena? Muito. Mas o Vasco tinha a condição de contratar o Paulinho? Não. E eu vou ter que falar para vocês, porque assim, eu economizo muitas coisas aqui para falar, para não ficar aqui sendo o cara da desculpinha. Mas se eu não esclarecer para vocês, eu não passo o conteúdo necessário para vocês debaterem nos canais, na televisão. Se eu não tenho condição de pagar um jogador nesse nível, eu não posso trazer. E muitas pessoas falam, mas você fala que está sem dinheiro, eu trouxe o Coutinho. O Coutinho estava na conta de uma dobra de sócio-torcedor. Eu não gasto R$1 com o Coutinho. Fique claro isso, eu não gasto R$1 com o Coutinho. Que se eu tivesse que desembolsar o salário do Coutinho, eu não teria condições para isso. Dentro de um movimento, obviamente, de comunicação e marketing, a gente já percebia que dobraria e teria receita para arcar com o compromisso do Coutinho. O que eu quero dizer é que a sensação que a gente tem com tudo que a gente abriu é que a 777 viu que ia bater no muro e deduziu, vamos fazer o que tem que fazer e alguém vai comprar isso aqui, porque eles deixaram claro para a gente que eles queriam vender, ou se a gente não vender, que outro assume a bronca.
e não estou lamentando, a bronca é nossa, mas que fique claro que as exigências de contratação ou contratações, elas sejam compatíveis com o cenário. E eu não vou mentir para o torcedor, não adianta, podem ficar chateados comigo. Eu tenho que pagar 2 milhões de euros a mais numa contratação se o Vasco não cair. Eu tenho que pagar uma das parcelas de 650 mil dólares de transferência que foi feita pela 777, sendo que eles fizeram todo um planejamento esportivo sem base no orçamento. Incompatível com o orçamento. De uma forma muito simples. Você ganha R$1.000 por mês e faz uma dívida de 1 milhão. Então foi isso que aconteceu. Agora vamos falar da situação envolvendo o Felipe, que assume o cargo de técnico interino do Vasco. Fiz uma crítica no vídeo hoje mais cedo. Você coloca um técnico com menos experiência do que o interino que lá já estava. Mas é um tampão, não tem outra opção, a não ser que o Pedrinho saia do cargo de presidente para assumir ali 3 jogos. Porque nenhum técnico quer assumir agora, nesse final de temporada, para 3 jogos. Era para ter feito isso bem mais antes, né? Eu ainda cheguei a falar aqui. Então o Felipe vai fazer essa função. Eu vi gente falando assim, o sonho dele é ser técnico do Vasco, isso já estava programado para acontecer. Cara, o cara foi contratado para um cargo de diretor técnico. Ele não foi um bom técnico em lugar nenhum. E ele conseguiu um cargo acima de técnico. Ele tem um cargo, uma função de diretor técnico. O cara que fica no ar-condicionado, né, tomando uma aguinha, enquanto o técnico se ferra ouvindo a torcida mandando ir tomar caju. Então você acha que ele vai sair desse cargo de diretor técnico com um salário legal para poder ir para o campo, ter dor de cabeça? Ele vai quebrar esse galho e vai voltar para a função que o Pedrinho deu para ele. Essa é a minha ideia. Tem gente achando que ele quer ser técnico e que se ele for bom nos 3 jogos, ele vai permanecer. Eu acho que não. Vão no mercado atrás de um técnico bom e barato. Não vão trazer um técnico caro. Esquece essa ideia. Até falei hoje sobre o Caixinha, lá, o Pedro Caixinhas, que era do Bragantino, que tinha um salário de 350 mil. É por aí. É por aí. Não vai ser um grande técnico não, tá? Então vou deixar o Pedrinho tentando explicar qual é a função do Pedrinho, já que ele não vem para uma coletiva para falar. Inclusive ele disse que agora o Pedrinho, nesses 3 jogos que ele vai trabalhar, ele vai ter que botar a cara e vai ter que falar, que é o jeito dele. Aí elogia dizendo assim que tem muita gente que a embalagem é bonita, mas o conteúdo não presta, e que o Felipe é o contrário. O conteúdo é maravilhoso, ele é um excelente profissional, entende muito de futebol, só que a embalagem não chama tanta a atenção. Existe uma governança, né? E ela parte do princípio de uma empresa, ela é muito bem elaborada, essa governança. A função do Felipe, quando a gente usa o termo diretor, dá uma sensação mais executiva, mas ela tem um complemento, é diretor técnico. O Felipe ele é formado na questão técnica. Então, dentro do cenário do CT, ele tem um diálogo com os atletas, uma relação com o treinador e uma elaboração em formação de elenco junto com o Marcelo. Muito mais na direção técnica. É identificado os setores necessários. O Felipe entra com uma avaliação técnica junto com a equipe de scout, de análise de mercado e desempenho. Essa avaliação senta o Marcelo, o Felipe, todo esse processo ali que existe. Quando ela entra para um termo, o Marcelo também dá uma opinião técnica, mas quando ela entra para um termo de transação, o Felipe sai de cena e o Marcelo assume toda a questão da burocracia de transação, até, obviamente, dentro do orçamento, subir para o Amodeu, que é o nosso CEO. Então, o cronograma é esse. O Felipe é um cara técnico. Ele tem uma questão técnica. Muitas pessoas associam, e não é uma defesa ao Felipe, pelo jeito do Felipe, e a tua pergunta também dele não falar, né? O Felipe é um cara muito fechado, mas agora ele vai ter que falar, né? Obviamente, porque ele é o treinador aí durante esses 3 jogos. E o Felipe, eu sempre falei para ele que ele é uma inversão do que são os produtos, né? Que estão, por exemplo, no mercado. A embalagem é sempre muito bonita e o conteúdo, normalmente, dos produtos não são... O Felipe é o contrário, cara. O Felipe tem um conteúdo excelente, é um cara incrível, entende muito de bola, mas as pessoas têm uma imagem diferente do que ele representa. Mas eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta positiva, mas a função do Felipe especificamente é essa e a do Marcelo eu já expliquei também. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer para você mais uma frase infeliz de um profissional que trabalha no Vasco da Gama, agora o diretor executivo do Pedrinho, o Marcelo Santana. Eu vou dizer o que eu entendi do que ele falou e você tira suas conclusões. Porque ele me fala o seguinte, ele chama o cara que não tem paciência com o processo, o cara que reclama, que não entende que eles estão pagando as contas, porque ele vai falar assim, olha, a gente está pagando as contas, a gente fica feliz quando vê as pessoas elogiando que a gente está pagando os salários, né? Existe um processo de reestruturação, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai ter dificuldade para contratar, mas o torcedor que tem caráter entende essa situação.
Quer dizer, o torcedor que tá cansado de lorota, tá cansado de mentira, tá cansado de ser enganado, é mau caráter. Porque o discurso do Pedrinho é totalmente contrário. Nessa live mesmo ele disse, nessa coletiva, e na outra, que ele não vai pedir paciência pro torcedor que tá cansado de ouvir historinha de reestruturação. Mais de 200 gestores que passaram pelo Vasco contando essa historinha de reestruturação, de paciência, de austeridade, de vão pagar as contas, mas vai demorar. Então eu entendo esse torcedor que está cansado dessa conversa fiada e o outro chama de mau caráter. Ouça o Marcelo Santana e tira suas conclusões. Eu estou metendo o pé, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Os outros responsáveis, obviamente. Exato, porque ao mesmo tempo, gente, que a gente sente orgulho quando é noticiado que o Vasco é um clube que paga, que o Vasco é um clube que honra seus compromissos, que o Vasco é um clube que está em dia com seus funcionários, que o Vasco está em dia com outros clubes, isso tem um preço. Ser correto tem um preço. E no Brasil, às vezes, o preço é um preço muito caro. Mas o caminho que a diretoria do Pedrinho vai seguir é esse caminho. É de verdade, é de fazer o que esteja dentro da nossa capacidade, é a gente se cobrar internamente para fazer melhor na próxima janela do que a gente fez na janela anterior, é a gente se cobrar internamente para a gente aumentar as receitas do Vasco, para a gente poder, de repente, ter essa folha que a gente tem hoje sem condição de pagá-la, a gente ter essa condição de pagar ela num período de 1 ou 2 anos. Então, essa maneira que a gente vai buscar trabalhar. Sei que é chato o torcedor ouvir isso. Torcedor que ama o clube, que é apaixonado pelo clube, é chato. Mas o torcedor que tem caráter, o torcedor que é correto, sem dúvida nenhuma, esse torcedor entende esse processo.